Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje o nosso assunto é o direito do consumidor. Nós vamos falar sobre os novos procedimentos que passam a ser cobertos e de forma obrigatória já a partir do dia 2 de janeiro por parte dos planos de saúde em todo o país. E é sobre este assunto que está conosco a doutora Eleni Stutz. Doutora Eleni Stutz é advogada, é professora de Direito do Consumidor. Professora Eleni, esses direitos, para que de fato sejam efetivados, eles precisam ser garantidos pela própria forma de atuação das pessoas que estão associadas ao plano. É preciso que o consumidor cumpra com a sua parte. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigada a você, Elias. O consumidor também tem que fazer a sua parte, que é fazer através de denúncia no site da ANS e também pelo 0800 também. E assim, é o direito do consumidor, quando ele não for atendido em algum momento e quando for negado também algum procedimento, o direito do consumidor, quer dizer, existe esse site, inclusive também o PROCON, a OAB e outros órgãos também, o Ministério Público, estão todos atuando, né, para poder efetivar esses novos direitos do consumidor. Agora, muita gente ainda tem um certo descrédito em relação às próprias agências reguladoras, isso não é uma Sim. coisa exclusiva da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas sobre, eu vou denunciar, e de fato vai valer a pena? Minha denúncia será levada em consideração? Sim. Isso acontece com a ANS? Acontece, e foi por conta dessas denúncias que teve esses avanços e essas conquistas para o consumidor. Ou seja, em determinado momento, de acordo com o número de denúncias que determinado plano tem, ele pode ter até mesmo as suas atividades suspensas, as vendas suspensas, por exemplo. Exatamente, como aconteceu ano passado, né, sobre a suspensão dos planos de saúde, que não estão cumprindo com as determinações de procedimentos previstos pela ANS. Antes da gente entrar propriamente nesses procedimentos, onde é que os planos têm pecado mais? Onde é que a ANS tem tido mais trabalho? É na negativa de procedimentos, por exemplo? Negativa de procedimento. Está sendo assim, o carro-chefe das reclamações da ANS são as negativas de procedimentos que, na verdade, o consumidor tem direito, mas aí existe também sobre as consultas que são marcadas com prazo bem além do que... Então, descumprimento de prazos é um desses elementos descumprimento também. de prazo, principalmente, e também as negativas de procedimentos, que é consulta, você tem 7 dias para poder ter uma consulta, 3 dias para exame e 21 dias para cirurgia. Então, o descumprimento está ocorrendo há longo tempo. Então, por conta disso, a ANS resolveu, através de uma consulta pública, para poder resolver esse dilema para o consumidor. Ou seja, 7 dias para consulta, qualquer consulta. Qualquer consulta. Independente do especialista. Sim, independente do especialista. Salvo naqueles casos que o consumidor queira somente aquele especialista, entendeu? Ah, certo. Ou seja, o especialista não faz parte da lista de especialistas do próprio plano e ele quer um especialista porque ele acredita ser aquele o melhor especialista. Exatamente. A não ser que ele queira esse especialista, aí ele poderá, por conta da demanda, ele poderá esperar um tempinho. Um tempo a mais. A mais, pode esperar um tempo a mais. A regra é que em 7 dias... A regra é 7 dias para qualquer consulta. Certo. Para que isso se efetive, a gente tem que ter algo que possa comprovar de que eu pedi, de fato, em determinado dia e que 7 dias depois eu não tive essa consulta. Os planos estão obrigados a dar justificativa algum tipo em 48 horas. O plano de saúde agora é obrigado agora, os planos de saúde são obrigados a dar uma justificativa plausível, aceitável, no prazo de 48 horas, por conta da negativa de procedimento ou mesmo não conseguia marcar a consulta. A anotação de protocolos, exatamente. Gravar algumas páginas do próprio site, etc. Isso é tudo importante na hora de comprovar. Muito importante de comprovar. E a única forma de comprovar é você denunciar e você também pegar os documentos, qualquer documento necessário, para que você possa pedir ou então denunciar para que seu direito seja reconhecido. Professora Eleni, 3 dias para exames. Qualquer exame? Qualquer exame. Não há justificativa para que o exame não seja... E não pode marcar para daqui a 8 meses, 6 meses. Exatamente, não pode. Não pode porque assim está descumprindo as novas regras.
Então, se descumprir as novas regras, inclusive, tem até uma multa para quem está descumprindo de R$80 mil, um valor razoável para as operadoras de plano de saúde cumprirem essas regras. Cumprirem essas regras. Exatamente. No caso das cirurgias, nós estamos falando sobre cirurgias eletivas. A marcação delas não pode acontecer após os 21 dias, salvo o descumprimento daquilo que está regrado já. Exatamente. Mas essa não pode ser uma cirurgia eletiva para o ano que vem, né? Tem que ser uma cirurgia eletiva dentro de um prazo razoável. Razoável. Sempre dentro do prazo da razoabilidade e a possibilidade também do profissional. A possibilidade do profissional. Ou seja, muitas vezes você quer que a cirurgia seja feita por um determinado médico. Isso tudo passa a fugir da regra e tem aí um novo aprazamento. Exatamente. Que aí é o consumidor que está assumindo aquele compromisso com outro médico, porque ele não quis determinado especialista por conta da confiança, porque geralmente quando se tem um médico, se tem até cabeleireiro, a gente tem confiabilidade, a gente tem aquele compromisso de relacionamento de confiança, de confiança. Então você sempre vai fazer o que você quer fazer com aquele profissional. Porque ele lhe deu o amparo que você precisava. E muitas vezes esse profissional não está na lista. Não está na lista. Infelizmente, aí ele tem que aguardar. Que compõem o plano de saúde. Exatamente. Bom, nós temos agora 37 medicamentos de uso oral, que a partir do dia 2 de janeiro deste ano de 2014, nós estaremos com eles à disposição das pessoas que têm câncer. Isso é para o tratamento do câncer em casa. Em casa. Em casa. Bom, são remédios caros. A gente deve ter problema? Olha, acredito. Essa expectativa, doutora? Existe uma expectativa, sim, de aumento de plano de saúde. Todo mundo, a pergunta é a seguinte: vai ter um aumento por conta desse aumento dos procedimentos, do medicamento? Olha, isso aí é visto durante um ano, será avaliado pela ANS durante um ano. E após um ano dessa avaliação, quando for fazer o reajuste, que vai ser em 2015, que será avaliado se realmente houve um impacto econômico muito alto para o consumidor. Pois é, esse impacto dentro das planilhas dos próprios planos de saúde. Exatamente. Mas há uma regulamentação, quem de fato deverá fornecer? Qual é a maneira? Onde é que eu vou buscar esse medicamento? Essa é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora. Exatamente. Porque são medicamentos de alto custo, hoje fornecido mesmo para quem tem plano de saúde, ou por meio de ações judiciais, ou pela própria lista que já existe no Sistema Único de Saúde. Onde eu devo buscar esses remédios? Já que agora quem tem plano de saúde deverá buscar até por uma questão de bom senso, né? Se eu tenho plano de saúde, por que eu vou pegar o remédio no SUS? Se pegar o remédio no SUS, o SUS estará, inclusive, já com o poder de pedir o ressarcimento do plano de saúde. Então não tem por que o plano de saúde também se negar. De um jeito ou do outro ele vai ter que pagar. Exatamente. Então, assim, como eu estava falando, foi um avanço tão grande para o consumidor. E assim, quem vai fornecer e quem é obrigado a fornecer é a própria operadora de plano de saúde. Que deve criar uma farmácia própria ou fazer um convênio com a rede de farmácias. Isso, ele pode fazer um convênio com a rede de farmácia, ou então o próprio consumidor, ele pode comprar, o paciente comprar o medicamento com o seu dinheiro e ser ressarcido depois pelo próprio plano de saúde. E essa é uma possibilidade que vai nos trazer alguns problemas também, né? Sim. Alguns consumidores, exatamente, aliás, boa parte desses consumidores não tem dinheiro para comprar um remédio, por exemplo, de R$8 mil. E existe também, existe também a burocracia em si, do próprio sistema brasileiro de remédio e tudo mais, para você conseguir esse medicamento. Então, quer dizer, esse medicamento não poderá faltar. Não. É de responsabilidade a partir de 2 de janeiro para quem possui qualquer plano de saúde. Qualquer plano de saúde, ou seja, coletivo ou individual. Melhor ou pior, não. Qualquer plano de saúde. Qualquer plano de saúde. Coletivo ou individual. Quem também tem direito a esses planos de saúde são os novos planos de saúde e também os que alcançaram também a legislação 9.656 de 98. De 98. Exatamente. Plano empresa também está na mesma condição? Exatamente. Desde 1999, as pessoas que tiveram plano desde 1999 e os planos novos e os planos que foram alcançados pela legislação que eu falei, terão direito sim a medicamento, terão direito a tratamento,
a tudo. Absolutamente tudo. Então, Tudo em que, regra, tudo que está no todos os rol. planos de saúde, Exato. porque isso é um rol básico. Básico, exatamente. Esse é o rol daquilo que os planos de saúde não podem fugir. Não podem Isso fugir. está dentro do plano obrigatório. É o mínimo Isso. que um plano de saúde pode ofertar ao Exato. seu usuário. Com certeza. E o importante disso tudo é a fiscalização. E a fiscalização parte do princípio que é o consumidor que vai denunciar. Nós estamos falando sobre uma doença muito grave, que é o câncer. Câncer, exatamente. Câncer não pode ter interrupção. Não, tratamento não existe. E se o tratamento está sendo feito em casa, muitas vezes nós estamos falando sobre um câncer terminal. Sim. Sobre algo que a gente deve dar de uma forma digna. Para aqueles últimos momentos possíveis, últimos momentos daquela pessoa junto à família. Exatamente. E assim, essa nova regra foi muito boa, no meu entendimento, porque a pessoa vai estar perto da sua família. Mesmo ela esteja sofrendo, mas está sendo medicada, como se estivesse no hospital. Só que tem um grande diferencial, que é a família, o afetivo, o amor de todos. Pois é, do ponto de vista da própria administração da saúde, a gente deve ter aí uma oferta de leitos, né, maior por conta da desocupação desses leitos, né, sobretudo de pessoas que estão terminais nesses leitos. Exatamente. E assim, muito bom. Essa foi uma conquista para o consumidor, para o paciente, para poder também ter uma vida digna, porque a saúde no Brasil é muito precária. Então, eu vejo também como uma forma de desabarrotar o SUS e desabarrotar também o judiciário, porque muitas pessoas recorrem ao judiciário para poder pedir medicamento, uma coisa que tem direito que o Estado tem que fornecer. Então, ou então, ir ao SUS, pedir ao SUS. Então, vai diminuir a quantidade de gente no SUS. Eu espero que sejam as consequências boas, positivas, que é diminuir a quantidade de pessoas no SUS. E a partir de agora a gente tem a possibilidade de fazer isso, gente, pelo próprio plano de saúde. Olha, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, mas nós vamos voltar a conversar com a doutora Eleni Stutz. Nós vamos conversar, porque para além de 37 medicamentos, nós temos outros procedimentos que passam a ser obrigatórios a partir do dia 2 de janeiro. Olha, o Pauta Especial volta em instantes.